Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Hoje vamos falar sobre o concurso de PGE. Bom, para quem não sabe, foi o concurso que eu fiz, foi o concurso que eu estudei, prestei, me dediquei de forma exclusiva para esse concurso por conta de alguns motivos. Dentre eles, a possibilidade de advogar. Eu sempre advoguei, queria manter meu escritório, então eu entendi lá atrás que seria o melhor caminho para que eu pudesse trilhar. Enfrentei duras batalhas, percebi que hoje é um concurso extremamente difícil, diferentemente do que era antigamente. Hoje são poucas vagas, muita gente quer, inclusive porque pode advogar, tem menos fiscalização como existe com a magistratura com o CNJ e o Ministério Público com o CNMP, e também em alguns casos não possibilita, não requer prática jurídica. Então, temos muitas pessoas bem qualificadas que vêm com estudo forte desde a época da graduação, que podem estudar de forma exclusiva e entram alcançando excelentíssimas notas nos concursos de procuradoria. Hoje, para mim, é um dos concursos mais difíceis que existem. As grandes procuradorias exigem demais, porque pagam extremamente bem, a maioria já está pagando o teto, próximo do teto, pode advogar, tem menos fiscalização e, além disso, permite um trabalho mentalmente mais suave. Não que a carga de trabalho seja menor ou maior, mas é um trabalho que você representa o Estado. Você não está decidindo, muitas das vezes, uma prisão de alguém, elaborando um aspecto criminal. É claro que envolve suas dificuldades, mas convenhamos que a tarefa de juiz é uma tarefa que exige mais mentalmente, em termos não de aptidão mental, mas de desgaste mental. Então, por conta de tudo isso, Procuradoria de Estado hoje é um concurso muito requisitado. Para mim, é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Se você pega um concurso de PGDF, um concurso de PGE Santa Catarina, um concurso de própria PGE São Paulo, Minas Gerais, são de altíssimo nível, dificílimos de passar. Para mim, na minha opinião, tirando os concursos que estão disputando, as pessoas que estão disputando as primeiras vagas de cartórios, superavitários, assim, é um extremo. Depois desse tipo de concurso, na área jurídica, é o concurso mais difícil de se passar, é de Procuradoria de Estado, tá? Grandes Procuradorias de Estado. Pois bem, o que eu quero falar hoje sobre esse tipo de concurso? Bom, primeiramente, para quem nos assiste hoje, que está assistindo esse vídeo na data de hoje, abril de 2024, nós temos um cenário bem difícil de vagas, de concursos para a Procuradoria de Estado, porque nos últimos 2 anos praticamente saíram todos os estados, saíram os concursos de todos os estados, principalmente aqueles que tinham muitas vagas. Então eu vou citar alguns exemplos aqui. PGDF, Minas Gerais, São Paulo, AGU, que seria a Procuradoria Federal, AGU, PFN, PGF, Rio Grande do Sul, que mais? Rio de Janeiro saiu também, faz pouco tempo. Espírito Santo saiu, apesar de não terem tantas vagas assim. Enfim, o que eu quero dizer é, hoje enfrentamos um cenário de seca para as procuradorias, secas de concurso. Claro, pode vir uma PGE Bahia com muitas vagas, mas que hoje em dia não permite advocacia para os novos ingressantes. Pode vir uma PGE Paraná. São as duas em radar que talvez saiam com vagas consideráveis. Todavia, nós temos que trabalhar com a realidade. A realidade de hoje é que saiu muito concurso e quem está estudando, começando a estudar hoje para concurso de procuradoria, vai pegar uma boa leva daqui a uns 5 anos, 6 anos. Então, a dificuldade hoje é para os que estão no estudo intermediário de procuradoria. Esses, aguentar mais 4, 5, 6 anos de estudo é duro. Então, quem já vem estudando tem uns 2, 3 anos para a procuradoria e não conseguiu uma vaga recentemente nessa leva muito grande, não pegou o cavalo, não entrou no trem, essas pessoas vão sofrer muito, de modo que é interessante que elas pensem se vale a pena realmente só prestar esse tipo de concurso. Para aqueles que estavam na estrada há muito tempo, também não conseguiram, também eu, se estivesse na situação deles, quem sabe pensaria com carinho em abrir as alternativas até que aparecesse essa nova leva de concurso. Claro, se uma PGE Bahia sair com 100 vagas, aqueles que já estão há um bom tempo na estrada podem alcançar êxito, principalmente porque muitas pessoas acabaram passando nos concursos, sendo chamados, então estão abrindo vagas, etc. Bom, vamos definir aqui uma coisa. Estou falando muito rápido de muitos pontos ao mesmo tempo, mas o que eu quero chamar a atenção para todo mundo é o seguinte: em relação ao seu nível de concurso, tá? Estou falando especificamente em relação ao concurso de Procuradoria de Estado. Pois bem, veja bem, você é um aluno iniciante que está estudando para a Procuradoria de Estado. Maravilha, saiba que seu tempo será daqui 4, 5 anos com a nova leva de concurso de Procuradoria. Você é um aluno
um estudante que já está no nível avançado de estudo para concurso de Procuradoria de Estado, saiba que pode vir 2 procuradorias grandes, Paraná e Bahia, e você precisa estudar sério para que seja possível a sua aprovação nessas procuradorias. Tá? E mesmo que não consiga, já que você está num nível bastante avançado, por mais que surjam outras com poucas vagas, você tem a chance de entrar no time. Agora, se você é um estudante que está com um ano e meio de estudo para a procuradoria, é importante que você analise de forma fria e não por informações de cursinho. Inclusive, eu acabei de receber uma que para mim é um absurdo, que Goiás vai chamar muita gente, por exemplo. Isso não vai acontecer. Então, cabe você analisar item por item, de forma isenta, tentando buscar informações por você mesmo, para que não seja iludido e entre numa espiral, não da morte, mas uma espiral de depressão, de não conseguir aprovação, e não vem vaga, e etc. Então, se você está no meio do concurso, né, diga-se meio, quem está com um ano e meio, 2 anos, até no máximo 3 anos ali de estudo e não conseguiu bons êxitos, pare, pense, se não vale a pena abrir um pouco o espectro. Claro que isso tem malefícios, você abrir um pouco e não focar tanto, mas num cenário de baixa de concurso, talvez essa seja a solução, ou até mesmo estudar menos, dedicar mais para as outras coisas, e no time adequado voltar a girar em alta rotatividade. E aí é uma questão de estratégia. É impossível você manter uma alta rotatividade sem concursos próximos, sem essa previsão de concursos próximos, salvo esses 2 que eu houver comentado, e se desgastar e chegar daqui 3, 4 anos não aguentar mais ver aquilo, e aí você perdeu o time, entendeu? Então cabe uma análise para esse tipo de estudante, nesse momento de concurso. Analise com calma quais são os próximos concursos, quais são as vagas, quais são as notas de cortes passadas, para que você possa se posicionar e delimitar seu escopo de atuação da melhor forma possível. Ivan, eu não quero nenhum outro tipo de concurso, só Procuradoria de Estado. Eu estou no meio do meu estudo. Beleza, quem sabe você diminuindo um pouquinho o ritmo, indo com mais calma, para tentar aproveitar o próximo ciclo de grandes concursos. Muitas coisas se movem em ciclos. O mercado financeiro, por exemplo, tem uma parte dele que se move em ciclos, teoria dos ciclos e tudo mais. E concurso não é diferente. Quem enfrentou uma seca de concurso de procuradoria desde 2018, por exemplo, ainda acumulada com a pandemia, pegou um ciclo bem atípico, que foi de 2022 2023, quando veio uma pancada de concurso. E eu dizia para os amigos, né, se eu não passar agora, eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, para um próximo ciclo, porque ou é agora ou é nunca. Graças a Deus deu certo, foram 6 aprovações, mas eu estava muito preocupado porque eu sabia, caso eu não conseguisse a aprovação, o cenário ia dificultar bastante com a diminuição drástica do número de concurso. O problema não é nem a diminuição drástica do número de concurso, o problema principal é o quantitativo de vagas sendo muito pequena, sendo disponibilizado. Em Procuradoria de Estado nós temos 2 dificuldades, que não é só a aprovação no concurso, mas a aprovação dentro das vagas e também chamar, né? Tomar posse, porque é algo que depende do executivo, às vezes tem várias demoras, tem procuradoria que demora 1, 2, 3 anos para chamarem as pessoas. Então, pensa, você fazer um concurso, todos os concursos que eu fiz até agora, eu fiquei, Ivan, na minha melhor posição foi o número 200. Começa a colocar na ponta do lápis. Os próximos concursos de procuradoria, tirando Bahia e Paraná, você tem que ficar entre os 10, 15, no máximo 20 para ter chance de ser chamado. Tá? Essa é a previsão. Então veja a dificuldade disso. Você ficar entre os 20 de um concurso que tudo pode ser definido por uma vírgula, uma palavra, um princípio que você esqueceu na prova subjetiva, um esquecimento na prova oral. Então assim, ficar entre os 20 não é simples, claro. O plano de Deus nós não sabemos, ele é imutável. Você tem que acreditar muitas vezes naquilo que você se disponibilizou, se colocou à sua disposição. Todavia eu sempre entendo que, apesar das observações que você possui de acreditar, você também precisa trabalhar com os fatos que são colocados. E você precisa saber dosar a sua intensidade de esforço nos momentos adequados. Isso é muito comum nos esportes, por exemplo. Um esportista de alto nível, ele sabe exatamente como dosar o esforço dele. Tanto é que a maioria usa equipamento de monitoração do coração e etc. Porque ele tem que saber o momento do sprint, ele tem que saber o momento
de dar aquele gás, como a gente fala. Ele não consegue dar o gás sempre, ele não consegue se esforçar ao máximo sempre, ele precisa ser pontual. Eu acho que a grande diferença entre esportistas de alto rendimento para amadores é a questão da constância, a questão da intensidade. É ele saber trabalhar com o tempo. Eu preciso dar meu máximo agora, o momento é agora. E essa percepção, essa racionalidade de qual momento que eu preciso dar o gás, o momento que eu preciso me esforçar ao máximo, isso só vem com a experiência. E isso é decisivo numa preparação de concurso, que é uma preparação a longo prazo. Você precisa saber se dosar. Então, se você está exclusivamente para concurso de procuradoria, mesmo numa situação difícil, que é a ausência de concursos públicos de procuradoria com muitas vagas, você precisa saber se dosar. Estudar menos agora para conseguir focar mais no período próximo. Agora, o que não me agrada de forma alguma é alguns cursinhos colocarem de forma tão, para mim, absurda de que tal concurso vai chamar muitas pessoas. Isso é uma probabilidade muito pequena e você tem que trabalhar com probabilidades pequenas. Então, analisa. Para mim, se vier Bahia e Paraná, pô, legal, vamos chamar muitas pessoas, vai entrar num momento legal de baixa, de fuga daquelas mentes que estavam muito lapidadas, que já tomaram posse em outros concursos. Agora, se você achar que não tem capacidade, os números estão demonstrando que você ainda não está maduro para enfrentar esses concursos, talvez diminuir um pouco o ritmo e com calma para enfrentar o próximo ciclo. Ou até mesmo eu, por exemplo, se estivesse nessa situação, né? Se eu não quisesse, se meu foco não fosse exclusivo em procuradoria, e eu nesse momento de baixa de concurso de PGE, eu focaria em concursos outros, tá? Até chegar ao momento desses concursos de procuradoria, dessas levas voltarem com mais força. Digo isso porque não dá para ficar parado assim. Eu acho que você fazer com outros concursos, em momentos em que o seu foco principal está em baixa, te permite continuar no jogo, te permite ter estímulo para continuar estudando. Mas isso é uma posição muito pessoal. O que você não pode deixar se levar é pelas afirmações de cursinhos, querendo ou não. Eles estão entrando num déficit também por conta da baixa de vagas, em acreditar que é possível passar entre os 10, sendo que você nunca chegou próximo disso, entendeu? É possível, porque como eu disse, Deus sabe de tudo, os planos de Deus são imutáveis e muitas vezes secretos. Mas, trabalhando com os fatos, com a racionalidade, você tem duas opções. Ou você segue isso de maneira de olhos fechados, de maneira concentrada e focada, que é meu foco, eu vou passar e blá blá blá. Ou você pode abrir um pouco o cenário, prestar outros tipos de concurso, porque quem sabe não te dá uma oportunidade e esse outro concurso pode ser um fôlego a mais para você conseguir seu próximo intento. Ou até mesmo você acaba passando, Deus te abençoa com cargo de juiz, de promotor, de defensor, de delegado, de analista, e você se encontra, enfim. O que eu acho é que no momento de baixa de concurso de procuradoria, como está acontecendo, em que os próximos concursos que podem vir com muitas vagas são apenas Bahia e Paraná, olhe lá, não são tantas vagas assim. Eu pensaria com muito carinho uma estratégia para que isso aconteça. Bom, vou falar aqui de outro tema. São muitos temas aí que eu vou falar de cabeça, porque eu não gosto de falar muito de concurso público, eu não estudo mais, já parei de frequentar esse meio tem um certo tempo, mas muita gente me pede, então estou falando muita coisa aqui sem tanta organização. Pois bem, um outro ponto que é importante que todos entendam. Bom, dos 6 concursos que eu passei, apenas Santa Catarina e o Senado eu consegui ficar nas cabeças. Assim, de tudo. Santa Catarina, se eu tivesse apresentado a íntegra dos meus títulos, eu teria ficado entre os 20. Não apresentei por uma questão de estratégia e tudo mais. Senado também, graças a Deus, fiquei entre os 10. Entre os 5, né? Mas assim, de todos os concursos que eu já fiz, prestei, que foram vários, sei lá, Belo Horizonte, Pernambuco, Sergipe, Fortaleza, Ceará, há muitos, né? Inúmeros, não sei quantos. Eu só consegui ficar em 2 deles, depois de muito tempo de estudo, entre os 20. Assim. Não é fácil ficar entre os 20. E talvez muitas pessoas não tenham essa percepção.
Quando eu estava no meio da minha preparação, eu peguei os números do pessoal que tinha passado antigamente para ver a nota de corte deles, quanto que eles tinham tirado nas pontuações, blá, 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 tudo isso. E fiquei impressionado. Perguntei se eu seria capaz de chegar naquelas pontuações. Graças a Deus cheguei, mas não foram em todos. Eu precisei de uma constância em prova e de muitas provas para chegar nesse tipo de nota, nessa pontuação. E mesmo fazendo provas extremamente parecidas, vou citar um exemplo. Santa Catarina e... Deixa eu gravar um próximo vídeo que já está ficando muito longo, né? Deixa eu gravar o vídeo 2, parte 2.